boa noite. A paz, irmãos, a paz, boa noite. Em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Paz, Val, Márcia, Ele é a tudo bem? própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua Amém. voz, Paz, Val. tremer com sua voz. Tudo bem, irmãos? Oi, Sul, a paz. Paz, Eli. Saudade de vocês. Paz, Eli. Tudo bem, tudo na paz. Com o Senhor na frente, está tudo bem, né? Paz, Eli. Por gerações ele é. Vou aguardar um pouquinho. Eu não tenho violão e também não sei cantar de afinadinho. Então a gente vai ouvir um louvor, tá bom? Vamos cantar junto aqui com a Soraya Moraes. Dá para ouvir? Quão grande é o meu Deus? Passa minha. Cordeiro e leão, cordeiro e leão. Nosso Deus é grande, irmãos. Senhor pode todas as coisas. Cantarei quão grande é o meu Deus. Paz, Nick. Manda um beijo para Ana Rosa, para o irmão Zé. Manda a paz do Senhor para eles. Paz, Lujão. Muito bom ver vocês aí também, viu, Belinha? Sobre todo nome eu sei. Muitas saudades. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande Cantaremos, né? Quão grande é o nosso Deus. é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei. Ele é grande. Todos são de ver. Paz, Cris. Quão grande Paz, é o meu Lidiane. Tudo bem? Paz, Vicentina, Rô. Vamos entrando. Dava? Olha que bom. O pai está indo, né? O Senhor tem sustentado a vida dele, na medida do possível, das limitações. Nós temos visto o agir de Deus, dando a ele mais graça, mais força. Ele ainda está bem fraquinho. Está fazendo um tratamento do coração, do pulmão. Então, está difícil conciliar os remédios, a gente tem orado, o Senhor tem operado, tem dado graça, mas tem dia que ele está bem fraquinho, ele disse que sente muita fraqueza, mas acho que a idade também, né, Su? 94 anos não é fácil. Paz, Marilene, Deus abençoe. Amém. Quão grande é o nosso Deus. Amém. A paz do Senhor para todos. Nós vamos estar conversando um pouquinho. Hoje o Nenê está em reunião e ele pediu de última hora para eu estar aqui. Mas é um prazer muito grande estar com vocês. Falar de Deus é um prazer mais ainda, né? E nós vamos estar escutando, ouvindo a palavra e compartilhando mais um pouquinho do que a palavra de Deus diz para nós. Amém? Vamos estar orando, irmãos, agradecendo a Deus por esse
por esse momento, né? Por essa oportunidade que nós temos de estar juntos, ainda que seja desta forma, né? As quarta-feiras ainda está sendo assim. Mas nós vamos agradecer a Deus por isso, porque nós temos esse privilégio de estarmos juntos, né? Desta forma. Amém? Porque a Bíblia fala para que os filhos dele, né? Tem que dar graças por tudo e em todas as ocasiões. Amém? Vamos agradecer ao nosso Pai? Pai de amor, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos, ainda que online, Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer e te agradecer, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és grande, Tu és poderoso, Tua majestade, o Teu poder não tem limite, Senhor. Queremos, Pai, nessa noite, mais uma vez, nos reunir no nome de Jesus, o nosso Salvador, e pedir, ó Deus, a Tua graça que nos sustenta, que nos mantém em pé, a Tua graça que nos salvou, que nos alcançou. Eu peço que o Senhor venha abençoar os meus irmãos, todos aqueles que estão aqui comigo, que o Senhor venha alcançar suas mentes, seus corações e que eles sejam edificados, ó Pai, fortalecidos pela Tua palavra, que é poderosa, que é maravilhosa, Senhor. Como nós precisamos da Tua palavra, como nós precisamos ser fortalecidos na fé, Senhor. Nós te bendizemos, nós te exaltamos. Fica conosco, Pai, nesse momento, abençoando este momento. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Deus abençoe, viu? Eu gostaria de iniciar lendo um versículo da palavra do Senhor. Se você tiver com a sua Bíblia aí, por favor, pode acompanhar, tá bom? Provérbios 18, 10. É um versículo bem pequeno, mas muito significativo, muito importante. Provérbios 18, 10. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o nome do Senhor, os nomes do nosso Deus. Diz assim: o nome do Senhor é fortaleza segura. O justo corre para ele e fica protegido. Vou ler de novo. O nome do Senhor é fortaleza segura. O justo corre para ele e fica protegido. Amém? Lindo esse versículo, né? Muito verdadeiro também. Eu estava pensando sobre falar sobre quem é o nosso Deus. Nós cantamos quão grande é o nosso Deus, nós declaramos muitas coisas sobre Deus, mas nós conhecemos verdadeiramente o nosso Deus? Podemos falar assim, eu sei em quem tenho crido, como já falou no final, né, da sua provação lá, o meu Redentor vive, eu sei em quem tenho crido. É interessante, né? Uma das formas de Deus se revelar, não tem como conhecer a Deus se Ele não se revelar a nós, não é verdade? E Ele se revela de diversas formas, por sua graça, misericórdia, bondade, né? É prazer dele se revelar a nós. E uma das formas que eu vejo e que eu gosto muito de pensar sobre isso é sobre os nomes de Deus na Bíblia, na palavra do Senhor, como ele se revela na palavra dele através dos nomes. Vocês sabem, ou vocês se lembram, ou já ouviram falar que para o judeu, né, para o povo de Israel, é muito importante o nome. O nome tem muito a ver com o significado. O significado do nome tem muito a ver com o caráter, né? Então, sobre o caráter de Deus, os nomes que ele se revela na palavra tem a ver sobre o seu caráter, sobre a sua pessoa, sobre as suas características, né? E eu fiquei pensando, quando eu li esse versículo, o nome do Senhor é fortaleza segura. O nome do Senhor, como ele se revela, né, na palavra dele. E refletir sobre os nomes de Deus vai trazer à nossa memória quem de fato Deus é.
Ele se revela através dos nomes dele. E é muito importante isso, a gente se lembrar de quem é Deus de fato, e não um Deus que a gente imagina, mas a forma como ele se revela a nós, né? E a palavra dele diz assim que ele é o Jeová Ra. Vocês sabem o significado de Jeová Ra? Quem se lembra aí, quem já estudou sobre Deus, né? Sobre as características de Deus na palavra, vai lembrar que o Senhor é o meu pastor. Quem deu esse nome, o Senhor é o meu pastor, foi Davi, né, no Salmo 23. Mas é uma forma de Deus se revelar a nós, como um pastor. No Antigo Testamento, Davi teve tanta experiência com ele, né, com Deus, e Davi tinha uma experiência muito peculiar com as ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas, e ele desenvolvia muito bem o seu trabalho como um pastor de ovelhas. Então, eu acredito que quando ele falou assim, o Senhor é Jeová Ra, o Senhor é o meu pastor, ele queria se referir a que especificamente? Eu anotei aqui que Deus, ele é pastor quando ele nos guia, porque esse é o papel do pastor, nos direcionar, nos guiar, nos proteger, né? Nos guardar, nos alimentar. Então, irmãos, que nós sejamos assim edificados com que a nossa memória possa ser assim nutrida pelo Jeová Ra. O Senhor é o meu pastor. Essa é a forma como ele se revela nas Escrituras. É um Deus que cuida, é um Deus que guarda, é um Deus que protege. Você pode dizer isso lá no fundo do seu coração? Você sente que o Senhor é o seu Jeová Ra, né? Davi, ele declarou isso, eu acredito, com todas as expressões, assim, com toda a motivação do seu coração, e que a gente possa se lembrar disso em cada instante da nossa vida, que o Senhor é o nosso pastor, é aquele que nos guia, é aquele que nos nutre, é aquele que nos leva para os verdes pastos, é aquele que nos caminha para as águas tranquilas, é aquele que está com seu cajado, com a sua vara, nos consolando, nos protegendo, né? Quando passarmos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor é o meu pastor, ele é o Jeová Ra, é aquele que está ao lado, é aquele que muitas vezes nos carrega no colo, como um pastor carrega o seu cordeirinho. Todos nós éramos ovelhas desgarradas, né? Não tínhamos pastor, mas quando o Senhor, Jeová Ra, se revelou a nós, nós nos tornamos as suas ovelhas e somos do seu, agora pertencemos ao seu pasto, ao seu pastoreio, né? Então somos dele, então ele nos alimenta, ele mata a nossa sede, ele nos livra dos perigos. Isso edifica a nossa fé, isso nos fortalece, saber que o Senhor é o nosso pastor amado, né, Isabel? Isso mesmo. O interessante, irmãos, que no Velho Testamento Deus se revelou como Jeová Ra. Aí quando Jesus veio, e o que ele fala lá em João 10:11? Vamos ler lá? João 10:11. Quem se lembra de cor aí? Ele diz assim, ó, 10:11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Que maravilha saber que Jesus é o nosso bom pastor. É aquele que veio e se sacrificou em nosso lugar. Ele deu a sua vida. Você pertence, eu pertenço a um bom pastor que dá a vida, né? Isso nos edifica, isso nos fortalece, isso nos ajuda a prosseguir, porque nós temos um dono, nós pertencemos a um bom pastor, né?
1 Pedro, deixa eu ver aqui, 1 Pedro 2, 25, vai estar confirmando isso. Olha, nós éramos como ovelhas desgarradas, mas agora voltamos para o pastor, o guardião de nossa alma. Amém? Que você possa se lembrar sempre que o nome do Senhor revela quem Ele é. Deus se revelou a Davi, né? Como o Jeová Ra. Jesus vem como Jeová Ra e se revela a nós como o bom pastor. Então que a gente possa declarar a cada dia, a cada manhã, o Senhor é o meu bom pastor, né? Ele me guia a pastos verdes, Ele me guarda, Ele me nutre, né? Ele cuida, Ele protege de mim. Amém? Um outro nome que, assim, eu sempre tento lembrar de Deus, porque revela o caráter dele, é o Jeová Jiré. Jiré ou Jirê, acho que é Jiré, né? Tem um acentinho, né? Que quer dizer, o Senhor proverá, ou o Senhor que provê. Você conhece Jeová Jiré? Você já tem tido essa experiência de andar com o Jeová Jiré? Ele quer se revelar, ele já se revelou na palavra, mas ele quer se revelar a nós como o Jeová Jiré. Eu não sei se você está tendo experiências dessa forma, como o Deus que provê, o Deus que providencia tudo que nós precisamos. Nós podemos declarar assim, Jeová Jiré, o Senhor é o meu Jeová Jiré. É o Deus da providência, é o Deus do socorro, é o Deus do auxílio, é o Deus que vai assim nos dar e nos cercar de tudo que nós precisamos para viver aqui, né, nessa terra e agradá-lo. Então o Jeová Jiré, ele também se revelou através de Jesus, né? Em Romanos, olha que Paulo fala sobre Jesus. Que maravilha a gente lembrar disso. Olha, Romanos 8, 32. Romanos 8, 32. Diz assim, talvez a gente possa, vamos começar no 31. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Tudo aquilo que ele acha que nós precisamos, ele não vai nos dar? Você conhece o Jeová Jiré? É o Deus da providência, é o Deus que provê. Quem falou isso sobre Deus foi Abraão, lembra? Quando ele foi provado ao máximo? Eu não sei se você já foi provado ao máximo. Abraão foi, porque eu não imagino entregar a minha filha em sacrifício a Deus. Não parece uma coisa assim que está além das nossas forças, né? Das nossas capacidades? Mas Abraão, ele amava e obedecia, era um amigo de Deus, é um homem da fé, o pai da fé, né? E ele foi provado, foi provado e foi aprovado, porque Deus, no momento exato, providenciou um escape, providenciou um cordeirinho ali para ser sacrificado no lugar de Isaac. Então, ele falou isso lá em Gênesis 22, 14. Ele ergueu um altar ao Senhor e falou, o Senhor é o meu Jeová Jiré. É o Deus da providência. Talvez a gente esteja passando, ou muitos ainda estejam passando por situações tão difíceis, né? Por situações onde a gente acha assim, não, eu não vou conseguir. E aí o Senhor vem e provê. O Jeová Jiré vem e faz algo, dá um escape para a gente suportar, para a gente passar pela prova, né? Ele às vezes não nos livra da prova, mas ele
ele dá uma força assim sobrenatural, uma paz sobrenatural para a gente passar pela prova, pelas dificuldades dessa vida. Que nessa noite a gente possa ser edificado, lembrando que o Senhor é o nosso Jeová Jireh. E se ele foi capaz, porque ele é o Todo-Poderoso e ele é capaz de dar o próprio Filho ao nosso favor, o que seriam as outras coisas tão menores, né, irmãos? Tão pequenas para o nosso Jeová Jireh. Vamos lembrar disso. Jeová Jireh é o Deus da providência, o Deus que provê, o Deus que está ali para nos socorrer naqueles momentos que a gente acha que não vai conseguir, que não tem uma saída, que não tem assim uma luz. O Jeová Jireh vem e traz essa luz, essa força que nós tanto precisamos. Outro nome de Deus que me chama muita atenção e que edifica muito a minha vida é o Jeová Shalom. Esse é fácil, né? É o Senhor nossa paz. O Senhor minha paz. Você pode dizer isso? O Senhor é a sua paz? Você pode declarar que o Senhor tem sido a sua paz? Ele é o meu Jeová Shalom. E é interessante isso, né? Deus se manifestou no Antigo Testamento como Jeová Shalom em algumas situações. Quem falou isso foi Gideão, né? Mas ele se manifestou em Cristo Jesus, né? Vocês se lembram muito bem disso, né? Que lá em João, Jesus é o príncipe da paz, como todos vocês sabem, como nós sabemos, né? E ele disse que ia deixar um presente para nós. João 14, 25. Deixa eu ver se eu acho aqui. É o 14, 27. Diz assim, ó. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Vamos lembrar disso, que em Cristo nós temos a paz plena, a paz que nada nesse mundo pode nos dar. Nós temos o Jeová Shalom conosco, nós temos o Príncipe da Paz conosco e ele nos deixou o Espírito Santo, o nosso conselheiro, consolador, aquele que nos encoraja. E é através dele também que ele deixa a sua paz plena. Esse é o melhor presente que nós podemos ter, irmãos. Nada pode tirar a paz daquele que conhece a Deus, que anda com Deus. Vamos lembrar disso sempre. O Senhor é o meu Jeová Shalom, né? Jesus é o meu Jeová Shalom, aquele que me deu o presente que eu tanto necessito, que é a sua paz. Outro nome de Deus que me chama muita atenção também e que me edifica muito e que revela muito o caráter de Deus é o Jeová Rafá. Sabe qual o significado de Jeová Rafá? O Senhor que sara, o Senhor que cura. Ele é o nosso Jeová Rafá. Quando nós lembramos disso, né, que Deus é o nosso Jeová Rafá, isso faz brotar em nós uma esperança e uma fé tão boa para a gente suportar momentos tão difíceis. Nós ainda estamos no meio de uma pandemia e o Senhor tem o controle de todas as coisas, o Senhor continua assentado no seu trono soberanamente, ele reina. Disso a gente não pode duvidar, irmãos, né? Mas quando nós fazemos do Senhor o nosso Jeová Rafá, a gente enfrenta tudo, até uma pandemia como essa. Não é verdade? Porque ele é o nosso Jeová Shalom, ele é o nosso Jeová Jireh, ele é o nosso Jeová Ra. Então, essa cura que ele vem trazer não é somente fisicamente, mas principalmente a cura na alma, a cura no espírito. Essa cura que o mundo muitas vezes está precisando, né? Muito mais do que a física.
ele se revelou no Antigo Testamento como o Jeová Rafá, o Senhor que cura. E ele se revelou através de Cristo Jesus como o Senhor que cura, né? O Jeová Rafá. Jesus é o médico dos médicos, é aquele que cura tanto a alma como o espírito, e se ele quiser, segundo a sua boa vontade, ele cura o físico também. Ele traz saúde completa a nós, né? 1 Pedro, deixa eu ver aqui, 1 Pedro 2, 24, nós estávamos tão enfermos nos nossos pecados. O pecado é a pior das enfermidades, né, irmãos? Tem muita gente correndo atrás da cura física e se esquece que o maior mal do ser humano é o pecado, né? E só Jesus pode curar esse pecado. Em 1 Pedro 2, 24, diz assim, ó, ele mesmo carregou nossos pecados e vivemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Olha que obra maravilhosa Jesus fez na cruz. Ele é o nosso Jeová Rafá, porque ele foi transpassado pelas suas feridas, ele se machucou, ele se feriu, ele foi morto para que nós fôssemos curados. Vamos lembrar disso, meus irmãos, né? Vamos alimentar a nossa fé com essas verdades, porque esses nomes sobre Deus revelam a Cristo também, né? E nós precisamos estar fundamentados no Senhor mesmo, que é a nossa força, né? Salmo 147, 3. Não sei se você está conseguindo ler aí. Salmos 147, 3. Vai falar, ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas. O Senhor é aquele que nos cerca de cuidado, né? Imagina um médico que não falha. Irmãos, nossa esperança, assim, eu admiro demais a profissão dos médicos e dos enfermeiros. Eles nessa fase têm sido realmente instrumentos de Deus para socorrer, né, os enfermos desta pandemia. Mas eles são falhos, O nosso Deus é um médico que assim, é perfeito. Ele tem o diagnóstico perfeito, né? Eu tenho vivido esses 3 meses com meu pai, assim, já passei, assim, eu não sei quantos médicos, em quantos hospitais. Eu tenho uma farmácia aqui em casa, tenho um envelope cheio de exames. E assim, ele ainda não está bem, né? Eu sei que tudo assim coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas Deus é o nosso Jeová Rafá. Nele nós encontramos aquilo que nós precisamos, o remédio perfeito, né? A cura perfeita. Então que a gente possa se lembrar sempre disso, que nele nós conseguimos, ele nos dá essa cura que tanto nós precisamos e que tanto o ser humano precisa, principalmente na nossa alma, né, no nosso espírito, né? E para terminar, eu escolhi só 5 nomes sobre Deus. E para terminar, ele é o nosso Jeová Nissi. Essa vocês conhecem. O que quer dizer Jeová Nissi? Alguém quer arriscar aí? Tá calor, né, irmãos? O Senhor é o Jeová Nissi. Nós cantamos isso. É uma música muito conhecida. Ninguém vai falar, então eu vou falar. O Senhor é a minha bandeira. É a nossa bandeira. Jeová Nissi quer dizer isso. Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. É aquele que nos dá coragem para lutar,
é aquele que nos dá vitórias nas nossas lutas, nas nossas batalhas. Quem falou isso foi, se não me engano, Moisés, né, naquela luta contra os amalequitas. Havia uma grande batalha e Moisés tinha que ficar com os braços estendidos, um segurando de um lado, parece que Josué e Ur, não, eu não me lembro. E ele tinha que ficar com os braços estendidos enquanto o povo lutava. E o povo de Israel foi vitorioso. E no final, Moisés levanta um altar e declara: Jeová, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o Jeová Nissi. Irmãos, que a gente possa, no meio das nossas lutas, lembrar disso, que o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é aquele que nos levanta em vitórias. Temos lutas e muitas lutas para vencer. A cada dia temos algo para lutar, para confrontar. Temos que guardar o nosso coração, temos que guardar a nossa mente, temos que guardar a nossa boca, os nossos lábios. É uma luta. Estamos realmente em guerra. Temos um inimigo que anda ao nosso derredor, querendo jogar as suas setas para nos desviar do alvo, do objetivo. Mas nós precisamos, assim, elevar a nossa mente, o nosso coração ao Jeová Nissi. Isso! Arão e Ur, muito bom! Obrigada, Toco. O Senhor é a nossa bandeira, é aquele que nos dá coragem, é aquele que nos dá força para lutar, né? A 1 João 5, 4 diz assim: pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo, e obtemos essa vitória pela fé. Amém? Você nasceu de Deus, então você tem o Jeová Rafá com você. E a vitória que vence o mundo, que vence aí as nossas lutas, os nossos perrengues, né? As nossas tantas coisas, né, acontecendo, as nossas inconstâncias, né? Temos que lutar com tantas coisas, é a fé. E essa fé vem quando nós a depositamos na pessoa certa, né? Que é o Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Jesus, ele se revelou também como o nosso Jeová Nissi. Em 1 Coríntios 15, 57, acho que vocês já leram, mas vão recordar esse versículo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que é maior vitória que isso, irmãos? O Senhor Jesus já nos deu vitória. A maior vitória que Ele podia nos dar é sobre o pecado e sobre a morte. Nós já temos a vitória garantida. O Senhor é o nosso Jeová Nissi, é a nossa bandeira. E nós podemos lembrar disso sempre. Guardar o nosso coração quando vem mesmo as tribulações, quando vem as dificuldades, que nós possamos lembrar que Ele é a nossa bandeira, que Ele é o Senhor que nos cura, que nos sara, que Ele é o Senhor que nos dá a paz, que Ele é o Senhor que nos provê todas as coisas, que Ele é o nosso pastor. Eu escolhi esses 3 nomes de Deus para essa noite, para a gente se fortalecer nele, né? E nós precisamos gravar na nossa mente esses nomes de Deus. Quem é o nosso Deus? Quão grande é o nosso Deus, nós cantamos, mas nós conhecemos o nosso Deus de andar com Ele, de ler a sua palavra, de ter experiências e intimidade com Ele, né? Que nós possamos assim guardar esses nomes. Tem muitos outros nomes que Deus se autodenomina, né? E que nós precisamos lembrar, né?
E quando nós vemos principalmente tanta miséria ao nosso derredor, tanta dor, né, tantas pessoas sofrendo, tantos pedidos de oração, tantas doenças, né, nós nos sentimos tão impotentes, não é verdade? O que nós podemos fazer a não ser clamar a esse Jeová Nissi, a esse Jeová Rafá, a esse Jeová Jirê, né? A esse Deus que nós conhecemos, não só de ouvir falar, a esse Deus que nós conhecemos não só porque nós lemos, mas porque nós andamos com Ele, nós temos experiências, nós temos tido experiências com esse Deus que se revela nas Escrituras, porque é isso que nos vai dar forças para continuar. Isso é um consolo para o nosso coração, né? Saber quem Deus é, né? Saber que nós temos um Deus tão maravilhoso, um Deus que, como nós lemos, é abrigo, né? É um Deus que é fortaleza segura, né? Que é uma torre forte, como nós lemos lá em Provérbios 18. E diz que o justo corre para ele e fica protegido. Olha que bênção, que isso seja verdade na minha vida, que isso seja verdade na sua vida, irmãos. Nós devemos concentrar, elevar os nossos pensamentos a esse Deus, na majestade de Deus, lembrar quem Deus é isso que importa, sabe? Muitas vezes no meio do turbilhão das situações, das circunstâncias, nós esquecemos quem Deus é, porque nós ficamos tão concentrados em ver o impossível, em ver as dificuldades, nós ficamos anestesiados e nos esquecemos, né, de quem é Deus, né? O alpinista, quem gosta de fazer aventuras radicais aí, sabe que ele tem que olhar para o cume da montanha, ele está lá escalando. O objetivo dele é chegar lá no topo, lá no cume, né, da montanha. E ele não pode ficar olhando para as fendas, ele não pode se deter com as dificuldades, né, que ele vai encontrando ao subir a montanha. Ele tem que olhar para o cume, ele vai escalando, ele vai colocando lá os seus ganchos e aquilo que ele precisa para subir, e ele vai olhando para o alto, porque se ele olhar que as nuvens estão escurecendo, se ele olhar as dificuldades, as pedras, né, os escorregões, se ele ficar com aquele medo, ele não vai chegar lá. Então, a palavra de Deus diz que nós que já ressuscitamos com Cristo, nós devemos olhar para o alto. Nós devemos pensar nas coisas do alto, né? O quanto a nossa mente está condicionada a pensar nas coisas do alto, porque é muito difícil viver nesse mundo do jeito que tá e não ser envolvido, né? E não ser assim, não ser seduzido pelas coisas aqui deste mundo. Quando nós ficamos muito preocupados, nós não olhamos para o alto, não é verdade? Porque a gente só vê as dificuldades, né? A gente só percebe as limitações dessa vida. A gente para de olhar para o alto. E não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Nós não podemos deixar de olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro, não é isso que a palavra de Deus diz? De onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do nosso Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Então, vamos manter os nossos olhos na majestade de Deus. Vamos manter o nosso coração apegado a Deus. Lembrar de quem é Deus, lembrar dos nomes de Deus, porque isso vai revelar quem Ele é. E assim nós vamos ter forças para continuar a nossa jornada, né, a nossa caminhada, a nossa escalada, né, que a gente possa ter essa fé que nos faz olhar para cima, né, para Deus. Às vezes nós nos encontramos no vale e ficamos no vale e ficamos olhando para as dificuldades. Às vezes nossas forças se esgotam, né, ficamos fracos, vemos assim muitas
muitas dificuldades, não temos recursos, e nós não temos mesmo. Jesus já falou, sem Ele nada podemos fazer, né? Nós não podemos, assim, nos apoiar nos nossos recursos. Às vezes, irmãos, eu me pego, eu preciso, meu pai está sentindo isso, eu preciso ligar lá para esse médico, eu preciso fazer isso, mas e se eu fizer isso? Às vezes minha cabeça entra em parafuso e eu não sei se eu dou, se eu não dou o remédio, toda hora medindo saturação, toda hora tirando a pressão. Aí tem hora que eu paro e falo, peraí, não tá na minha mão as coisas, né? Eu paro, respiro e falo, Senhor, eu tô fazendo tudo errado. Eu tô colocando as esperanças em mim, naquilo que eu posso fazer. E aí eu paro e eu oro e eu peço, Senhor, me ilumina, seja o meu Jeová Rafá, né? O meu Jeová Jirê, o meu Jeová Shalom, seja o meu Jeová Nissi. Eu paro de olhar um pouco para as coisas que eu estou fazendo, porque não dão certo muitas coisas que eu estou fazendo. E eu tento olhar para Deus e ver o que Ele diz para eu fazer, porque o jeito dele sempre é o melhor. E Ele vem e acalma o coração, acalma os pensamentos. Na agitação, irmãos, desta vida, a gente só fica no vale e fica pipocando no vale. E a gente não olha para a montanha, para o cume da montanha, a gente não escala, né? E a gente não pensa nas coisas de cima. Que nós possamos olhar para o Senhor, né? Porque de nós mesmos nós não temos forças suficientes para lutar contra tantas coisas, as tempestades, né? Desta vida. João 14, interessante essa passagem onde Filipe, Jesus estava se despedindo, né, dos discípulos, e Jesus veio para revelar quem é Deus, né? Interessante isso, Jesus veio revelar o Deus das Escrituras, do Antigo Testamento, né? E às vezes nós estamos como Filipe, 14:8. Jesus está falando, Jesus está ensinando, Jesus está falando que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, né? Que Ele é a vida. E aí Filipe, João 14:8. Aí Jesus antes fala assim, se vocês realmente me conhecem ou me conhecessem, saberia quem é o meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Aí Filipe diz, Filipe é um dos discípulos que já tinha caminhado com Jesus aí quase 3 anos, né? E Jesus fala, Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Às vezes nós estamos num vale, né? E a gente está pedindo, Senhor, mostre-nos o Pai. E Jesus já revelou ao Pai. Jesus já veio revelar o amor do Pai, que é tudo que nós precisamos, né? Jesus já veio fazer tudo que nós precisamos e às vezes nós estamos como Filipe. E Jesus fala assim, Filipe, eu estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? É por isso que às vezes nós estamos como Jó, né? Nós só conhecemos a Deus de ouvir falar. Você já ouviu falar que que Deus é Jeová Ra? Eu já ouvi isso muitas vezes. Mas você tem vivido isso realmente na sua vida, que Jesus, que o Senhor é o seu pastor? Você tem essa convicção dentro de você? Você sente no seu mais profundo ser, né, a sua fé fortalecida com essas verdades? Então, que a gente possa, assim, ouvir mais a Jesus, porque se nós conhecermos mais a Jesus, nós conheceremos mais o nosso Deus, o nosso Pai, né? Estamos tanto tempo na igreja, né, irmãos? Estamos tanto tempo servindo a Deus,
servindo. Estamos tanto tempo tendo uma vida às vezes religiosa, mas nós conhecemos o nosso Deus? Será que essa palavra não é para nós hoje? Estou há tanto tempo com você e você ainda não sabe quem eu sou? Que nessa noite nós possamos realmente entender quem Deus é através da palavra dele. Olhar para Jesus e conhecer o Pai, porque Jesus é a expressão exata do nosso Deus. Ele se revelou e nós vimos, né, a palavra diz, a glória de Deus, né? Então, que nós possamos mesmos, assim, caminhar em conhecer ao Senhor, como a palavra de Deus diz, prossigamos em conhecer o nosso Deus, né? Os recursos não vão nos faltar, a fé que nós precisamos no dia a dia não vai nos faltar, o alimento que nós precisamos no dia a dia não vai faltar, os recursos, né? Precisamos conhecer mais o Pai por meio de Jesus, olhar mais para Jesus e depender mais de Deus. É preciso, meus irmãos, ouvir mais a Cristo. Que vozes que nós temos ouvido ultimamente? Noticiário, ou até mesmo programas evangélicos, ou que vozes nós temos ouvido muito ultimamente? Nós precisamos ouvir mais a Cristo. As palavras de Cristo nos traz vida, as palavras de Cristo nos traz esperança, nos traz força, nos revigora, né? As suas palavras também revelam a vontade de Deus, nos direcionam para Deus, né? O conhecimento, então, de Deus é fundamental. Saber quem Deus é, como Ele se revela, né? Através de Cristo, através da palavra. Os céus manifestam a glória do Senhor. A natureza revela o Criador. Tudo ao nosso derredor revela o nosso Senhor. Mas, às vezes, nós estamos tão sobrecarregados e tão aflitos que a gente não consegue ver Deus. A gente não consegue contemplar a majestade de Deus, sabe? E nós sofremos por causa disso, porque a nossa fé não é nutrida, né? E o justo viverá pela fé. O justo, que é aquele que corre para aqui, né, como nós lemos, o nome do Senhor é fortaleza segura, e o justo corre para ele e fica protegido. Então, o justo viverá da fé daquilo que, do próprio Deus, né? O justo viverá de Deus, daquilo que ele se revela na sua palavra. Vamos guardar o nosso coração, irmãos. Vamos aprender a guardar aquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso coração. O nosso coração são os nossos pensamentos, a nossa mente, né? Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Olha com a importância de se guardar o coração. Ultimamente, nós vemos assim muitas pessoas muito suscetíveis a tudo, né? Elas não põem guarda, elas não vigiam seus pensamentos, não vigiam o seu coração, e elas ficam desoladas, sem esperança, sem fé para prosseguir, né? 1 Pedro 5, 8, 9 diz que nós temos, eu já citei, vou ler para ficar bem gravado na nossa mente, porque nós temos que nutrir a nossa mente mesmo, da palavra do Senhor, né? 1 Pedro 5, 8 diz assim: estejam atentos, tome cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Permaneçamos firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. É isso, irmãos. Vamos guardar o nosso coração. Como que nós guardamos o nosso coração, a nossa mente? Nutrindo com a palavra do Senhor, com as verdades da palavra do Senhor. Lembrando dos nomes de Deus. Quem é Deus? Em quem eu tenho crido?
Como é o Deus que eu tenho crido? É o Deus que se revela através das Escrituras? É o Deus que se revelou através de Jesus? Nós precisamos guardar o nosso coração de coisas tão supérfluas, né? Que tem ultimamente nos assediado, nos cercado, né? Precisamos cuidar, guardar como algo precioso, né? Muita gente guarda tantas joias preciosas, compra cofres, guardam seus dinheiros, né, em bancos, fazem aplicações e acham que aquilo é tão assim fundamental na vida, né? Não, eu preciso fazer meu pé de meia. E não guarda o coração, não guarda a mente, não guarda os pensamentos, que é tão precioso, porque a palavra de Deus diz que nós temos um grande inimigo, que anda como leão, rugindo à nossa volta. E ele está procurando alguém para devorar. E nós precisamos resistir a ele. E nós precisamos resistir pela fé em Deus, né? No Deus que nós conhecemos nas Escrituras, né? Que nós possamos mesmo tomar cuidado com o nosso coração, alimentar ele com as verdades da palavra do Senhor, porque maior é o Senhor do que todas as nossas aflições, maior é o Senhor do que o nosso maior inimigo, né? Irmãos, quando assim a agitação está muito grande, tem muitas coisas nos envolvendo, né? E acontecendo ao nosso redor e de redor, é muito mais importante guardar a entrada dos nossos pensamentos. Parece que quando tem muita coisa importante, assim, muitas coisas acontecendo em nossa volta, nós baixamos guarda. E aí o inimigo aproveita e vem com a sua astúcia, né, com as suas setas, com as suas mentiras e enganos, e ele tenta minar as nossas bases, as nossas convicções. Ele quer fazer isso todo dia. É como se ele estivesse ainda lá no jardim e falasse assim, mas não é assim que Deus disse. Ele sempre está querendo minar a palavra de Deus em nós. Nós precisamos resistir pela fé na palavra, pela fé no Deus que pode todas as coisas. Nós precisamos olhar na direção certa, olhar para o Senhor, que é a nossa força. A palavra de Deus diz assim, olha, Deus diz assim, ó, olhar para mim, olhem para mim e vocês serão salvos, né? Hebreus 12, gosto sempre de ler essa passagem, porque ela é muito atual e necessária para os nossos dias. Hebreus 12, 2 diz assim, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Cristo, olhar firmemente, é não desviar, é assim, é colocar mesmo muita vontade, né? Tem uma frase do Steven Lawson, não sei se vocês já leram, acho que já, porque sempre está aí nas redes sociais. Ele diz assim, ó, se olho para mim, desanimo, eu me deprimo, se eu olhar para mim, eu me desanimo. Se eu olhar para os outros, eu me iludo, me decepciono. Se eu olhar para as circunstâncias, me desencorajo, eu me desanimo. Se eu ficar olhando para as circunstâncias, não vai dar certo. Mas quando olho para Cristo, me completo. Amém? É uma verdade ou não é? Que nós possamos olhar para Cristo. Não, se olhar para nós mesmos, não vai dar certo. Se olharmos para os outros, também não vai dar certo. Se olharmos para as circunstâncias, piorou. Mas que nós possamos olhar para Cristo e receber dele toda a plenitude que nós precisamos, porque se nós fizermos de Deus, de Jesus, o nosso tudo, ele vai ser tudo para nós, né? Ele é o nosso socorro bem presente, ele é a nossa força, né? Quando ficarmos assim envolvidos, né, sobrecarregados com as coisas dessa vida
e nós não percebemos o agir de Deus. Quando nós ficamos sobrecarregados, os nossos olhos cegam para as coisas de Deus, para Deus. Nós não lembramos, vocês já perceberam isso? Nós não lembramos das maravilhas que o Senhor já fez, das promessas do Senhor, o que Ele está fazendo. Então nós precisamos sempre voltar a nossa mente para o Senhor, né? Sempre adorar ao Senhor por quem Ele é, pelo que Ele é, né? Pelo que Ele se revela nas Escrituras, né? Vamos olhar para Cristo e ver e fazer do Senhor a nossa torre forte, o nosso abrigo, o nosso esconderijo. Nunca fui visitar um castelo, ou sabe aquelas construções medievais, onde ela é super protegida, né, com aqueles muros altos, mas eu imagino que é isso quando Salomão fala, né, que ele é a nossa torre forte, ele é a nossa fortaleza, né, segura. Eu acho que é isso que ele quis dizer, né? É algo assim que nada consegue entrar. Estamos tão bem guardados e protegidos no Senhor, quando nós corremos para Ele e fazemos dele o nosso esconderijo, que nada pode nos alcançar, nada pode nos atingir. Tem outros nomes aqui, mas nós já vamos encerrar. Eu só queria falar assim rapidinho que Jesus também se revela por vários nomes, que às vezes a gente se esquece, né? Nas nossas lutas nós devemos nos lembrar constantemente que Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco, é aquele que jamais nos abandona, é aquele que está sempre ao nosso lado. Ele é o príncipe da paz, como já falei, né? Ele é ungido, é aquele que foi separado por Deus para um propósito tão especial. Ele é o Filho de Deus, né, que tem as características perfeitas de Deus, e é nele que nós devemos nos inspirar e imitar, né? Ele é o Verbo, né? Por ele e para ele foi tudo criado, né? Ele é o Cordeiro de Deus, né, que foi morto, sacrificado em prol de nós, né? Ele é o Cristo, o prometido, né? Ele se revela nas Escrituras como o rabino, como o mestre, o instrutor, né? É aquele que nos ensina, é aquele que está pronto a nos ensinar, né? A como viver para agradar a Deus. Ele é o autor da vida, é aquela vida para valer mesmo, né? A vida física, a vida espiritual. Jesus se revela como o alfa e o ômega, como aquele que teve e tem a existência eterna, né? Ele é o Rei dos Reis, ele está acima de tudo e de todos, ele é o Senhor dos Senhores. É nisso que nós devemos nos apoiar, meus irmãos, em quem Jesus é, em quem Deus é. A nossa fé tem que estar firmada nisso, nessas verdades, né? Nós precisamos gravar isso em nosso coração, em nossa mente. Nós precisamos trazer isso sempre à memória, para que a gente tenha esperança, né? O Senhor, Ele deseja ser adorado por quem Ele é. Então, todas as vezes que nós nos aproximarmos dEle, nós devemos lembrar dessas verdades, de quem Ele é. Em Cristo nós podemos adorar o Senhor, em espírito e em verdade, né? Essa semana, eu não sei, eu recebi um recadinho no celular. Meus irmãos, eu não sei quem mandou, como foi parar no meu celular. Sabe aquelas coisas de Deus assim, né, que a gente não entende? E aí eu olhei, eu falei assim, nossa, é tudo que eu precisava ouvir. E eu vou ler para você para a gente encerrar e orar. O recado era uma devocional, mas eu realmente, irmãos, eu não sei quem me mandou, como foi parar no meu celular. Diz assim, a devocional bem curtinha. Adore somente a mim. Eu sou o Rei dos Reis, Mestre dos Mestres, habito na luz imarcessível. Estou comprometido em cuidar de você.
E sou muito bom, sou totalmente capaz de fazer isso. Descansa em mim, meu filho amado, porque essa é uma forma de adoração. Engasguei bem no final. Descansa em mim, meu filho amado, porque essa é uma forma de adoração. Irmãos, não há adoração maior do que essa, eu acredito. Em espírito e em verdade, mas quando nós descansamos, porque nós sabemos em quem temos crido. O nosso Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai continuar sendo o nosso Jeová Rafá, o nosso Jeová Jirê, o nosso Jeová Shalom. Ele é tudo, né, que nós precisamos. E como ele mesmo diz, ele é capaz de cuidar de tudo e de todos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos adorá-lo desta forma, confiando naquilo que ele é. Adoremos ao Senhor pelo que ele é, né? Não só pelo que ele faz. Porque uma coisa tem a ver com a outra. Aquilo que ele é o que ele faz. Mas que nós aprendamos a adorar o Senhor pelo que ele é, né? Os processos, os nossos, a jornada, a nossa caminhada, a caminhada de cada um. O Senhor quer se revelar de alguma forma, mas que a gente possa aprender nesse caminhar, né? Que a gente possa aprender nesse processo a conhecer melhor o nosso Deus. Amém? Vamos orar agradecendo ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a todos vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Um beijo, viu? Para quem eu não mencionei o nome, tem algumas pessoas aí. Que o Senhor abençoe a cada um. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por se revelar a nós através do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, revela-nos ao Pai. Senhor, queremos caminhar contigo não só de ouvir falar, mas de experimentar, de te conhecer, de ter intimidade contigo, Senhor. Nos sustenta, Pai, nos dias maus. Nos sustenta, Senhor, nas privações, nas tribulações. Ó Senhor, assim como o Senhor foi com todos que tiveram experiências contigo nas Escrituras, nós também queremos ter essas experiências com o Senhor. Conhecer ao Senhor como o Senhor é. Nos ajuda, Senhor. Eleva os nossos pensamentos a Ti. Guarda o nosso coração, nos ajuda a guardar o coração. Põe vigias, põe guarda em nosso coração, em nossos pensamentos. Que nós nos lembremos do Senhor, da Sua palavra, de quem o Senhor da forma como o Senhor já se revelou a nós. Muito obrigada, Senhor, por essa noite, por esse momento de reflexão na Tua palavra. Abençoe, Senhor, os meus irmãos. Abençoe as suas famílias, Senhor. Fica conosco, Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Fortaleça a nossa fé. Queremos Te adorar, confiando, descansando no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Um grande beijo. Fique com Deus. Viu? Muitas saudades, muitas saudades.